Existe um momento silencioso em que algo muda na forma como as pessoas te enxergam. Ninguém anuncia, ninguém avisa, mas de repente suas palavras começam a pesar menos. Suas decisões deixam de ser respeitadas, seu espaço diminui e você nem percebe quando começou. O problema é que quase sempre isso acontece por pequenos comportamentos que parecem inofensivos, mas que aos poucos corroem a forma como os outros te percebem. Neste vídeo você vai entender 4 coisas que fazem qualquer pessoa parar de te levar a sério. E quando você perceber isso, nunca mais vai se comportar da mesma forma. Se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo este vídeo. A primeira coisa que faz alguém parar de te levar a sério é falar demais. Pessoas que são respeitadas não sentem necessidade de explicar tudo. Elas não tentam convencer o tempo inteiro. Elas não se justificam a cada movimento. Existe uma diferença enorme entre se comunicar e se expor demais. Quando alguém fala demais, algo curioso acontece na mente de quem está ouvindo. O valor das palavras começa a cair. Porque aquilo que é raro tem peso. Aquilo que é constante demais perde impacto. Observe pessoas que naturalmente carregam autoridade. Elas falam pouco, não porque não tenham o que dizer, mas porque entendem que cada palavra precisa ter propósito. Quem fala demais acaba revelando insegurança sem perceber. Explica decisões que não precisam de explicação. Tenta provar que está certo o tempo todo. Preenche o silêncio por medo de parecer fraco, mas o efeito é o oposto. O silêncio bem usado não transmite fraqueza, transmite controle. Quando você não sente necessidade de reagir a tudo, quando você não sente necessidade de responder imediatamente, quando você consegue sustentar o silêncio em momentos de tensão, as pessoas começam a perceber algo diferente em você. Presença. E presença não se constrói com barulho, se constrói com economia. Cada palavra precisa carregar intenção. Quando alguém sabe que você não fala por impulso, cada frase sua passa a ser analisada com mais atenção. Agora pense no oposto. Pessoas que falam o tempo inteiro. Comentam tudo, explicam tudo, reagem a tudo, respondem cada provocação, dão opinião sobre cada assunto. Com o tempo, ninguém mais presta atenção. Porque quando tudo vira fala, nada parece realmente importante. A mente humana valoriza o que exige atenção, e o silêncio exige atenção. Existe uma força psicológica muito poderosa em quem consegue observar mais do que reagir. Porque enquanto muitos estão desesperados para serem ouvidos, quem é respeitado está confortável em apenas observar. E isso cria uma diferença enorme na forma como o mundo responde a você. Quem fala demais tenta ocupar espaço. Quem domina o silêncio faz o espaço surgir naturalmente. E as pessoas sentem isso. Elas podem não saber explicar, mas percebem. Agora existe um detalhe ainda mais profundo. Quando você fala demais, você entrega acesso demais. Conta planos antes da hora. Expõe pensamentos ainda imaturos. Revela intenções para pessoas que ainda não provaram merecer essa informação. E quando você faz isso, algo inevitável acontece. As pessoas começam a te analisar antes de você se consolidar. Elas julgam seus planos enquanto ainda estão frágeis. Questionam suas decisões antes que você tenha resultados. Dão opiniões sobre caminhos que ainda estão sendo construídos, e isso lentamente enfraquece a imagem que você projeta. Pessoas respeitadas fazem o oposto. Elas se movem em silêncio, planejam em silêncio, constroem em silêncio. E quando falam, já existe algo concreto por trás. Isso muda completamente a forma como os outros reagem, porque quando alguém percebe que você não precisa falar para provar nada, a percepção muda. Você deixa de parecer alguém tentando ser levado a sério e passa a parecer alguém que simplesmente já é. Existe uma tranquilidade diferente em quem não precisa disputar atenção. Quem é seguro não entra em batalhas verbais desnecessárias. Quem é seguro não precisa ganhar cada discussão. Quem é seguro entende uma coisa que poucos percebem. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda opinião merece debate. Nem toda situação merece sua energia. Quando você começa a selecionar onde fala, e principalmente onde permanece em silêncio, algo poderoso acontece.
As pessoas começam a escutar mais quando você decide abrir a boca, porque agora suas palavras não são mais comuns. Elas são eventos. E quando suas palavras se tornam eventos, o respeito começa a crescer automaticamente. Mas existe uma segunda coisa que destrói o respeito de forma ainda mais silenciosa. E a maioria das pessoas faz isso todos os dias sem perceber. A segunda coisa que faz alguém parar de te levar a sério é não cumprir o que diz. Nada destrói mais rápido a percepção de valor de uma pessoa do que promessas vazias. A maioria das pessoas subestima o impacto psicológico disso. Elas acham que é algo pequeno. Acham que ninguém está prestando tanta atenção assim. Mas estão. Cada vez que você diz que vai fazer algo e não faz, uma pequena rachadura aparece na sua credibilidade. E o problema não é apenas o momento em que você falha. O problema é o padrão que começa a se formar na mente dos outros. Porque o cérebro humano aprende através de repetição. Se alguém percebe que você promete e não cumpre 2 ou 3 vezes, algo muda dentro da forma como essa pessoa te enxerga. Ela começa a te colocar em uma categoria mental muito específica, a categoria das pessoas que falam bonito, mas não entregam. E quando alguém entra nessa categoria, sair dela é extremamente difícil. Respeito não nasce do que você diz. Respeito nasce da consistência entre o que você fala e o que você faz. Palavras são fáceis. Qualquer pessoa pode fazer promessas quando está motivada. Qualquer pessoa pode dizer que vai mudar. Qualquer pessoa pode afirmar que agora vai ser diferente. Mas quase ninguém sustenta isso com comportamento. E é por isso que tão poucas pessoas são realmente levadas a sério. Existe uma diferença brutal entre quem vive de intenção e quem vive de execução. Pessoas que vivem de intenção sempre têm um discurso pronto. Eu vou fazer. Estou planejando. Semana que vem começo. Agora vai. Mas o tempo passa e nada realmente muda. Enquanto isso, pessoas respeitadas têm uma lógica completamente diferente. Elas falam menos e fazem mais. Elas entendem algo simples, porém poderoso. Cada promessa é um compromisso com sua própria reputação. Cada palavra dita cria uma expectativa. E expectativa é uma moeda muito delicada. Se você cria expectativa e entrega resultado, sua autoridade cresce. Se você cria expectativa e entrega desculpa, sua autoridade diminui. E o mundo está cheio de pessoas que acumulam desculpas. Sempre existe uma justificativa. Sempre existe um motivo externo. Sempre existe algo que atrapalhou. Mas quem observa de fora não está interessado nas suas justificativas. As pessoas observam padrões, e padrões revelam caráter. Se alguém percebe que você frequentemente fala sobre coisas que nunca se concretizam, algo automático acontece. Essa pessoa simplesmente para de levar suas palavras a sério. Ela pode até fingir que acredita, pode até responder com educação, mas internamente o peso da sua fala já desapareceu. E o mais curioso é que muitas vezes isso acontece sem conflito, sem discussão, sem confronto, apenas um ajuste silencioso de percepção. Você continua falando, mas ninguém mais sente impacto no que você diz, porque já aprenderam que aquilo provavelmente não vai acontecer. Agora pense no efeito contrário. Imagine alguém que quase nunca promete nada, mas quando promete, cumpre. Alguém que não vive anunciando grandes planos, mas quando menciona algo, entrega resultado. Com o tempo, essa pessoa cria algo extremamente raro, confiabilidade. E confiabilidade gera respeito automaticamente, porque as pessoas começam a entender uma coisa muito clara. Se essa pessoa disse, provavelmente vai acontecer. Isso cria uma aura de seriedade, e essa aura muda completamente a forma como o mundo reage a você. Quando você entra em uma sala, suas palavras carregam peso. Quando você toma uma decisão, as pessoas observam. Quando você faz uma promessa, ninguém duvida. Mas para chegar nesse nível, existe um princípio simples e brutalmente honesto. Pare de prometer coisas que você não tem certeza absoluta de que vai cumprir. Pare de falar sobre planos que ainda dependem de motivação. Pare de anunciar mudanças que ainda não viraram disciplina. Primeiro faça, depois fale.
Primeiro construa. Depois mostre. Primeiro prove. Para você mesmo. Que aquilo é real. Existe uma força silenciosa em quem age antes de anunciar, porque quando o resultado aparece, ninguém pode questionar. E quando suas ações começam a falar por você, algo poderoso acontece. Você não precisa mais tentar convencer ninguém de nada. Sua consistência faz esse trabalho sozinha. Mas existe uma terceira coisa que destrói o respeito de forma ainda mais sutil. Algo que muitas pessoas fazem tentando agradar os outros, sem perceber o preço que estão pagando por isso. A terceira coisa que faz alguém parar de te levar a sério é tentar agradar todo mundo. No começo parece algo positivo, parece educação, parece gentileza, parece maturidade. Mas existe uma linha invisível entre ser respeitoso e ser alguém que está sempre moldando o próprio comportamento para não desagradar ninguém. E quando alguém cruza essa linha, algo muda na percepção das pessoas. Porque quem tenta agradar todo mundo, inevitavelmente começa a abrir mão da própria posição. Concorda quando na verdade discorda, aceita situações que claramente não deveria aceitar. Ri de coisas que não acha engraçadas, tolera desrespeitos pequenos, só para evitar desconforto. E o problema é que a mente humana interpreta esse comportamento de uma forma muito específica, não como bondade, mas como falta de firmeza. Pessoas respeitadas não estão o tempo todo tentando ser aprovadas. Elas entendem algo que muita gente demora anos para perceber. Respeito e aprovação raramente caminham juntos. Quem vive buscando aprovação começa a ajustar suas palavras, suas decisões e até sua postura dependendo de quem está por perto. E isso cria uma imagem extremamente frágil, porque as pessoas percebem quando alguém muda de comportamento para se encaixar. Percebem quando alguém evita discordar. Percebem quando alguém está tentando ser aceito a qualquer custo. E quando isso acontece, o respeito começa a desaparecer. Não porque as pessoas são cruéis, mas porque o cérebro humano confia mais em quem demonstra estabilidade, em quem mantém a mesma postura, mesmo quando isso pode gerar desconforto. Existe algo muito poderoso em alguém que consegue dizer não sem agressividade, alguém que consegue discordar sem perder a calma, alguém que não precisa se justificar por cada limite que estabelece. Esse tipo de postura transmite uma mensagem silenciosa, a mensagem de que aquela pessoa tem estrutura interna, tem valores, tem critérios e, principalmente, não está desesperada por aceitação. Agora observe o comportamento oposto. Pessoas que dizem sim para tudo, que aceitam qualquer pedido, que toleram qualquer comentário, que evitam qualquer confronto. No início, elas até parecem agradáveis, mas com o tempo algo previsível acontece. Elas deixam de ser levadas a sério, porque quando alguém aceita tudo, parece que não tem posição própria. Quando alguém concorda com todos, parece que não tem convicção. E convicção é uma das bases do respeito. Pessoas que são respeitadas não precisam levantar a voz, não precisam criar conflito, não precisam provar nada. Mas existe uma clareza silenciosa na forma como se posicionam. Elas não entram em discussões inúteis, mas também não se dobram para evitar desconforto. Elas sabem escolher quando falar e quando simplesmente manter a própria posição sem explicar demais. E isso cria um efeito psicológico muito forte, porque quando alguém percebe que você não muda sua essência apenas para ser aceito, algo muda imediatamente. Sua presença começa a carregar mais peso, suas opiniões passam a ter mais valor e suas decisões passam a ser observadas com mais respeito. Agora existe um detalhe importante. Não se trata de ser rude, não se trata de ser arrogante, não se trata de tratar os outros com frieza. Pelo contrário, pessoas realmente respeitadas costumam ser tranquilas, educadas e até silenciosas. Mas existe uma diferença clara. Elas não sacrificam o próprio valor para manter a paz momentânea. Elas entendem que certos limites precisam existir e que abrir mão desses limites repetidamente envia uma mensagem muito clara. A mensagem de que qualquer pessoa pode atravessar você sem consequências.
E quando alguém percebe isso, o respeito desaparece rapidamente, porque respeito nasce quando existe percepção de valor. E valor não se constrói apenas com o que você faz pelos outros. Valor também se constrói com aquilo que você não aceita, com aquilo que você não tolera, com aquilo que você simplesmente não permite. Quando alguém entende que você tem limites claros, as interações mudam. As pessoas pensam duas vezes antes de ultrapassar certas linhas. Pensam duas vezes antes de te tratar de qualquer forma, porque agora existe algo que antes não existia. Estrutura. Mas existe uma quarta coisa que destrói o respeito de forma quase invisível e que muitas pessoas repetem todos os dias sem perceber que estão diminuindo o próprio valor diante dos outros. A quarta coisa que faz alguém parar de te levar a sério é reagir emocionalmente a tudo. Poucas coisas enfraquecem tanto a percepção de força de uma pessoa quanto a incapacidade de controlar as próprias reações. Quando alguém explode por qualquer comentário, responde imediatamente a qualquer provocação, ou demonstra irritação a cada pequena contrariedade, uma mensagem silenciosa começa a se formar na mente dos outros. A mensagem de que essa pessoa é previsível. E previsibilidade emocional é uma fraqueza social enorme. Porque quando alguém sabe exatamente qual botão apertar para provocar uma reação, o respeito começa a desaparecer. Pessoas que carregam autoridade silenciosa funcionam de forma completamente diferente. Elas não reagem a tudo. Elas observam primeiro, processam e, muitas vezes, simplesmente não respondem. Isso não significa que elas não sentem. Não significa que são frias ou indiferentes. Significa que elas entendem algo que poucas pessoas dominam. Nem toda emoção precisa virar reação. A maioria das pessoas vive no automático emocional. Algo acontece e imediatamente vem a resposta. Alguém provoca e vem a defesa. Alguém critica e vem a justificativa. Alguém discorda e vem o confronto. Mas quando alguém vive assim, sem qualquer filtro, passa a impressão de que qualquer pessoa pode controlar seu estado emocional. E quando as pessoas percebem que podem controlar suas emoções, automaticamente passam a te levar menos a sério, porque controle é uma das bases invisíveis do respeito. Quem não controla a própria mente dificilmente transmite a sensação de liderança, estabilidade ou força. Agora observe pessoas que naturalmente impõem respeito quando entram em um ambiente. Elas não são as mais barulhentas, não são as que falam mais alto, e muitas vezes nem são as que mais falam. Mas existe algo nelas que chama a atenção. Calma, controle, presença. Alguém faz um comentário provocativo e elas simplesmente olham, avaliam e respondem apenas se aquilo realmente merece resposta. Alguém tenta criar tensão e elas não entram no jogo. Alguém critica e elas não se apressam para se defender. Esse tipo de comportamento cria um efeito psicológico muito poderoso, porque quando alguém não consegue provocar sua reação, perde o controle da situação. E quem mantém controle emocional mantém controle de presença. Existe um princípio silencioso que poucas pessoas percebem. Quem reage demais se expõe demais. Cada reação emocional entrega informação, mostra inseguranças, mostra pontos fracos, mostra exatamente onde alguém pode te atingir. Já quem mantém controle emocional cria uma espécie de território protegido. As pessoas não conseguem prever facilmente como você vai reagir. Não conseguem te desestabilizar com facilidade. E isso gera respeito quase automaticamente. Não porque você está tentando parecer forte, mas porque estabilidade emocional transmite segurança. Agora existe um detalhe ainda mais profundo. Pessoas que reagem a tudo acabam vivendo em um estado constante de desgaste. Qualquer comentário vira discussão. Qualquer crítica vira conflito. Qualquer discordância vira tensão. E isso cria uma imagem muito clara para quem observa de fora. A imagem de alguém que está sempre em guerra com o ambiente. Enquanto isso, pessoas que realmente carregam autoridade silenciosa escolhem cuidadosamente onde colocar sua energia.
Elas entendem que reagir é fácil. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Difícil é manter postura quando alguém está tentando te provocar. Difícil é permanecer calmo quando o ambiente espera uma explosão. Difícil é responder com clareza, sem perder o controle. Esse tipo de domínio não nasce do orgulho, nasce de autocontrole, nasce de consciência, nasce da capacidade de perceber que muitas situações perdem a força no momento em que você se recusa a reagir da forma esperada. Quando alguém percebe que não consegue tirar você do eixo, algo muda imediatamente. A provocação perde graça, a crítica perde impacto e o respeito começa a surgir, porque no fundo, todos reconhecem algo muito específico quando veem alguém assim: maturidade emocional. E maturidade emocional é rara, extremamente rara. A maioria das pessoas vive sendo puxada pelas próprias emoções, mas quando alguém demonstra que consegue dominar o próprio estado interno, cria uma presença difícil de ignorar. No final, ser levado a sério nunca teve a ver com falar mais alto, tentar impressionar ou convencer os outros. Tem a ver com postura, com consistência, com limites, com silêncio. Tem a ver com entender que respeito não se exige. Respeito se constrói através de pequenos comportamentos que, repetidos ao longo do tempo, moldam completamente a forma como o mundo te enxerga. E quando você elimina esses 4 comportamentos da sua vida, algo inevitável acontece. As pessoas começam a perceber que existe algo diferente em você, algo que não precisa ser anunciado, algo que não precisa ser explicado, algo que simplesmente se impõe. Presença.